A maioria das meninas de cabelo crespo, cacheado e ondulado, em algum momento na sua vida tiveram problema de corte químico. O principal motivo de haver corte químico é porque os profissionais de beleza, na sua grande maioria, eles não conseguem entender as características de um cabelo crespo, cacheado e ondulado, e as meninas cacheadas, crespas e onduladas, elas não conhecem o seu próprio cabelo. Eu sou João Cavalcante e vou te ajudar a conviver melhor com os teus cabelos. Para a tricologia, o cabelo, o fio de cabelo, eles são filamentos queratinosos. E o que é isso? Toda a proteína, no reino animal e no reino vegetal, ela é composta de aminoácidos. Então, já comece a tirar da sua cabeça que aminoácido não alisa. Você, profissional de beleza, que diz que aminoácido alisa porque você ouviu o vendedor, o consultor comercial dizendo que aminoácido alisa, esse consultor ele te enganou e você está enganando as suas clientes porque aminoácidos eles são blocos construtores de uma proteína. O que é que eu percebo nessa minha trajetória de mais de 3 décadas dedicada a cuidar dos cabelos, a cuidar das minhas clientes? Mais de 80% dos profissionais no Brasil, eles não dominam as características fisiológicas de um cabelo crespo, cacheado e ondulado. E é importante observar que mesmo em um país onde existe uma diversa miscigenação, porque aqui no Brasil nós temos os povos originários, temos presença africana e temos presença europeia de portugueses, de espanhóis, de holandeses. Nós temos presença judaica, como aqui em Recife, que nós temos a primeira sinagoga das Américas. E como nós sabemos que o cabelo ele está relacionado à etnia, nós precisamos entender que cada cabelo tem a sua característica. Quando a gente fala de cabelo cacheado, de cabelo ondulado, de cabelo crespo, eles têm características que por diversos anos essas características elas foram ignoradas. É por isso que é muito comum toda menina crespa, cacheada ou ondulada, em algum momento da sua vida ela teve um problema com corte químico ou ela teve um problema que perdeu os seus cachos, mas não era a intenção delas alisar esse cabelo, nem muito menos, óbvio, ter um problema de corte químico. E o que é um corte químico? Corte químico é todas as vezes que se aplica um produto químico nesse cabelo e existe um rompimento dessa haste capilar. Na tricologia, nós classificamos, nós definimos o fio de cabelo como haste capilar. E essa haste capilar, nos cabelos crespos, cacheados e ondulados, via de regra, são cabelos muito mais finos. Por isso que esses cabelos, obviamente, eles são mais propensos, eles são mais suscetíveis a ter um problema de corte químico, uma ruptura nessa estrutura. Os cabelos cacheados, crespos e ondulados, eles são mais finos que um cabelo liso. Quando a gente vai avaliar a haste capilar em todo o globo terrestre, os povos que vão ter um cabelo mais grosso é aquelas pessoas que vêm de uma etnia de cabelos mais lisos, chineses, japoneses, indianos, os orientais de um modo geral. Eles têm uma estrutura de cabelo mais grossa, eles têm mais camada cuticular. Quem gosta desse universo de cabelo, de tricologia, que começa a estudar, percebe que o cabelo, ele tem... existem cabelos que são finos, médios e grossos, e cada cabelo, ele é composto de 3 partes: cutículas, córtex e medula. As cutículas, elas são responsáveis pela integridade, elas são responsáveis por manter a firmeza, a resistência e a proteção dessa haste capilar. Nos cabelos mais lisos, eles chegam a ter 12, 13 ou camadas de cutícula. Eles são cabelos muito mais resistentes, eles têm um diâmetro mais grosso. Os cabelos crespos, cacheados e ondulados, na sua grande maioria, eles vão ter menos camada cuticular. Exames em laboratórios, de imagem, é possível perceber que alguns cabelos crespos, cacheados e ondulados, na sua grande maioria, eles têm 4, 5 ou 6 camadas de cutícula. Por isso que todas as vezes que um cabelo crespo, cacheado e ondulado
é submetido a um processo químico, existe um processo de ruptura. Nem toda menina que tem um cabelo cacheado, crespo ou ondulado, a intenção dela é deixar esse cabelo liso. Na grande maioria das vezes quer ter controle de volume, outras querem controlar o frizz, outras querem ter um cabelo mais domável. Por exemplo, algumas meninas de cabelo cacheado, crespo, elas não conseguem acessar o couro cabeludo para lavar com tanta facilidade, haja vista que a densidade, a quantidade de fios desse cabelo é gigantesca. Então é importante você que é cacheada, crespa e ondulada, conhecer as características do teu cabelo. Tem surgido um fenômeno muito recente, onde algumas cacheadas elas têm perdido a estrutura de cabelo, ela tem perdido cacho, configuração de cacho, alguns cabelos ficam parcialmente liso, outros ficam totalmente liso. E começa a surgir as especulações. Fui no salão, fiz só uma escova e o meu cabelo perdeu cacho, esse cabelo não voltou mais. Já sei o que foi. A cabeleireira, ela fez uma escova no meu cabelo, a mesma escova que ela usou no cabelo que foi feito um botox progressiva, selagem orgânica vegana, e esse cabelo terminou perdendo a configuração. Necessariamente não foi isso que aconteceu. Para você ter ideia, que as meninas cacheadas, crespas e onduladas, elas não têm consciência da estrutura do seu cabelo. Pelo fato de ser um cabelo de estrutura mais fina, ele é um cabelo mais suscetível, mais vulnerável às mudanças. E o que é que a gente percebe estudando tricologia? Uma menina do cabelo cacheado, crespo e ondulado, fizer uma escova e esse cabelo tiver muito ressecado, esse cabelo tiver muito poroso, se essas cutículas estiverem porosas, abertas, dilatadas, existe risco sim de perder curvatura, de perder ondulação e o seu cabelo ter que passar novamente por uma transição. Não é aquela transição por conta de um processo químico, mas é uma transição por conta de processo termomecânico ou processo mecânico através de escova e de chapinha. Então a dica que eu dou para toda cacheada, a dica que eu dou para todo profissional de beleza que se preza é que conheça a estrutura do fio de cabelo. Então os cabelos cacheados, por muitos anos, eles foram classificados como cabelo ruim, cabelo duro, cabelo de casa de cupim e uma série de adjetivos que não são nada carinhosos, uma série de adjetivos que eles não são românticos e vão um pouco mais além. Muitas vezes, esses comentários sobre os cabelos cacheados, crespos e ondulados, ele vem carregado com um certo tom de racismo. Aí algumas pessoas falam, já vai falar de racismo, de mimimi, racismo, tudo. Quando a gente começa a estudar a história, a gente percebe que quando se começou a alisar cabelo, principal característica, principal intenção de alisar um cabelo cacheado, crespo, ondulado, principalmente lá pela volta dos anos 30, era o objetivo principal exterminar característica de preto. É isso mesmo que você ouviu. Alisar cabelo, no início dos anos 30, era para exterminar a característica de preto. A gente percebe que o cabelo crespo, cacheado, ondulado, volumoso, ainda nos dias de hoje, em pleno século XXI, ainda ele é tido como cabelo de segunda classe. O cabelo sujo, o cabelo de pobre, o cabelo de uma pessoa que não se cuida. E a gente precisa entender que cabelo ele faz parte da etnia, das características étnicas de cada pessoa. Da mesma forma que a cor da pele, a cor dos olhos, a tessitura e o timbre da voz, as nossas digitais, a nossa íris, ele faz parte dessa individualidade, o cabelo também. Então é importante para o profissional de beleza se especializar. Eu percebi que nos últimos 20 anos no Brasil houve um crescimento assustador do uso de produtos químicos para alisar cabelo. Formol, glutaraldeído, ácido glioxílico e outras substâncias que são extremamente nocivas para esse cabelo. E eu percebo que hoje já existe uma força, esse movimento de assumir um cabelo cacheado, um cabelo mais natural, ele tem ganho força nas ruas. Para mim, um excelente laboratório é comércio de rua. Para mim, um grande laboratório é você ir num grande centro comercial, como um shopping, e você começa a ver as pessoas assumindo mais esses cabelos. Mas, por incrível que pareça, existem mais clientes interessados em saber como cuidar do seu cabelo do que profissional de beleza.
Quando a gente pega o estado de Pernambuco como exemplo, né? O nosso país, Pernambuco, a gente percebe que mais de 80% dos profissionais eles não têm habilidade em cuidar de cabelo cacheado, crespo e ondulado. Esses dados não são vozes da minha cabeça, tá? Esses dados foi um estudo feito pelo Sebrae, onde mais de 80% desses profissionais eles não têm o domínio da técnica de como cuidar de um cabelo cacheado. Então a gente precisa entender que cabelo ele está muito relacionado à autoestima, cabelo está relacionado à autoimagem, o cabelo está relacionado de como as pessoas se sentem. E é importante o profissional de beleza ele ser, na verdade, um consultor. Quando eu estou atendendo as minhas clientes, quando eu estou dando aula, eu sempre falo para as pessoas que o profissional de beleza que ele é excelente, o profissional de beleza que ele é diferenciado, é aquele que vai fazer com que a sua cliente descubra qual é a sua melhor versão de beleza. Eu não acredito no padrão de beleza num país miscigenado como o nosso. Nós temos pessoas do cabelo crespo, cacheado e ondulado, temos pessoas do cabelo crespo, cacheado, ondulado e clarinho, carinhosamente chamado de sarará. É aquele cabelo que é bem cacheado, muitas vezes ele é crespo, mas ele tem um louro, ele tem uma cor meio que avermelhada. Então o profissional de beleza, ele tem que ser esse consultor, ele precisa entender sobre características dos fios para que ele possa oferecer uma consultoria para os seus clientes. Então, tem muito profissional de beleza que fala, professor, eu nunca ouvi falar em tioglicolato de amônio, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, AMP, nunca ouvi. É porque não estuda sobre tricologia, é porque ele não estuda sobre cosmetologia. Quando eu comecei a estudar tricologia e comecei a entender melhor cosmetologia, a minha profissão ela deu uma guinada porque eu consigo oferecer para o meu cliente aquilo que ele tem de melhor. Eu consigo ajudar uma cliente minha, ela ser cacheada, crespa, ondulada, com estilo e um cabelo que consiga ser bem cuidado, sem perder muito tempo. A gente precisa entender que hoje o principal capital do nosso cliente ele é tempo. E se você ajuda o seu cliente a descobrir a sua melhor versão, como é que ele vai cuidar desse cabelo de forma mais rápida, é uma maravilha. Existe vida sim fora do Botox, existe vida sim fora do formol, das progressivas, destrutivas. Não existe nível seguro para uso de formol como alisante capilar. Então é um assunto muito vasto, é um tema muito recorrente, o uso de formol em salões de beleza para alisar cabelo. Quero dizer para você, consumidor de serviço de beleza, você que é frequentadora de salão, formol ele é cancerígeno. Não existe nível seguro para a utilização de formol. Além dele ser cancerígeno, ele vai deixar esses cabelos estáticos, parecendo uma vassoura de piaçava e em alguns casos uma escova de piaçava loura, que é um cabelo esticado, claro, com uma cor horrível, e é um cabelo que não dá para ser cuidado, porque o formol e os seus derivados, ele vai impermeabilizar essa fibra não vai receber aminoácido, essa fibra não vai receber polímeros, essa fibra não vai receber substâncias para deixar brilhosa, macia. Ah, professor, mas eu tenho um produto que deixa o cabelo brilhoso. É um cabelo brilhoso, mas é um cabelo que ele está impermeabilizado. É um cabelo que ele não está saudável. Aquele brilho não é uma mente brilhante, é só uma testa oleosa. E os mais antigos, os mais sábios diziam que nem tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa entender de cosméticos, precisa entender de cabelo. Então, a orientação que eu dou para você que frequenta salão de beleza, pelo amor de Deus, tire o formol dos seus procedimentos de alisamento. Você, profissional de beleza, você se submete muito mais do que a tua cliente a esses tratamentos com formol. Então, o formol, ele não é liberado pela Anvisa. O ácido oxílico, ele não é liberado pela Anvisa como alisamento capilar. O glutaral, menos ainda, ele não é liberado para ser utilizado como alisante capilar. E o que eu mais vejo são cacheadas, crespas e onduladas, colocando uma quantidade muito grande de creme nesse couro cabeludo, muito grande nesse cabelo. E muitas vezes surge uma dermatite de contato. Muitas vezes começa a ter problema de queda de cabelo.
Então é importante as cacheadas, crespas e onduladas, elas entenderem as características do seu cabelo, quantidade de produto aplicado, evitar receita de internet. Tem muita receita de internet que é o caos. Por exemplo, pegar babosa e colocar diretamente no couro cabeludo. Existem algumas substâncias na aloe vera, que nós conhecemos popularmente como babosa, que elas são citotóxicas. Tem algumas substâncias que elas são corrosivas. Algumas pessoas que têm alergia, algumas pessoas que têm sensibilidade, pode desenvolver uma dermatite, uma alergia. Em decorrência disso, pode se instalar um processo de queda capilar ou acentuar um processo de queda capilar que já existe. Então é importante o profissional de beleza ele se preparar. É importante o consumidor de serviços de beleza ele entender sobre cosmético para ele não ser enganado. Uma das indústrias mais inescrupulosas que existe é a indústria de cosmético. É lamentável que poderia proporcionar qualidade de vida, poderia proporcionar bem-estar, poderia proporcionar condições favoráveis de clientes e profissionais viverem de uma forma saudável em centros de embelezamento, mas infelizmente a indústria de cosméticos está interessada em comer o seu dinheiro. Ela não vai dizer para você que o formol é cancerígeno, ela vai dizer para você que pode fazer glutaral para alisar cabelo, que não tem problema nenhum, pode fazer progressiva e mechas no mesmo dia, pode fazer inclusive uma selagem no cabelo de grávidas. Então a gente precisa entender que quando fala de serviço de embelezamento, quando a gente fala de cosméticos e dermocosméticos, estamos falando de substâncias que elas podem trazer riscos à saúde das pessoas que utilizam, e eu falo isso para profissionais e para clientes. São produtos que eles podem colocar em risco a integridade e colocar a própria vida dessas pessoas em risco, porque dependendo da substância e dependendo das características da saúde dessa pessoa, pode ter uma alergia, pode ter uma sensibilidade. Nos casos graves de alergia, pode ter fechamento de glote e, lamentavelmente, pode vir a óbito. Então, é extremamente importante ler embalagem. Cacheadas, pelo amor de Deus, o que eu vejo de receita na internet, um potinho que não tem nome, não tem classificação, não tem composição. Aí vem os nomes mais lindos do mundo, né? Bomba capilar. Eu digo logo, cuidado, porque se é uma bomba, pode explodir a qualquer momento no seu couro cabeludo, na sua cabeça. E aí vem morte súbita, vem a louca, a maluca. O que você imaginar de nome comercial para o mesmo produto que é formol e ácido glioxílico é um verdadeiro absurdo. O órgão que deveria fiscalizar era a Anvisa, mas infelizmente, digo isso sem medo, que tem um lobby muito grande. Existe conflito de interesse muito grande e tem muito produto sendo colocado no mercado para cuidar dos cabelos, principalmente cacheado, crespo e ondulado, mas sem registro na Anvisa. Produtos que não passaram por testes, produtos que não passaram por rigorosos controles de qualidade. Então, quando eu falo de tratamento de cabelo, eu estou falando de tratamento para pessoas. É você tratar do seu cabelo, tratar da sua saúde, da sua autoestima, mas você não pode colocar a sua saúde em risco.